Seja bem-vindo a este canal. Se você ainda não me conhece, me chamo Ricardo, sou professor de Filosofia e Ciência Política e gostaria hoje de convidá-lo para uma reflexão acerca da atuação da direita de hoje, de sua militância, de sua agenda, de um porquê se resume, na verdade, a pautas como anticorrupção, pró-Lava Jato, pró-Lava-Toga e assim por diante. É evidente que são pautas mais do que legítimas e necessárias à nossa sociedade. Agora, a pergunta que surge é: a mola propulsora para este entrave político sem precedentes é a corrupção? Muitos dirão que sim, né? Mas eu gostaria de refletir isso com vocês, trazendo algumas informações para que, após essas informações, possamos chegar juntos a uma conclusão. A primeira informação que eu gostaria de trazer à luz é uma informação que a maioria conhece. São os números já recuperados pela Operação Lava Jato. E para espanto de muitos, esses números hoje já estão na casa de 11,5 bilhões de reais. Número esse que só tende a crescer. Pois é evidente que é um número impactante, principalmente quando pensamos no que esse número seria capaz de proporcionar a esta população no que tange a educação, segurança, saúde, né? Triste realidade. Agora, eu gostaria também de trazer outros números que foram subtraídos dos cofres públicos, mas que muitos não têm conhecimento, ou que muitos nem pararam para pensar nesse sentido e também não fizeram um paralelo entre esses valores recuperados pela Lava Jato e esses outros números que vou apresentar a você agora. Então, apenas para contextualizar isso, durante o governo PT, por exemplo, até preparei uma listinha aqui, o governo PT doou o nosso dinheiro, a exata quantia de 11,5 bilhões para a Venezuela. Pois é, para a Venezuela. Não obstante, também doou 3,5 bilhões para a construção do porto de Mariel, em Cuba. Interessante, né? Mas não para por aí. Para Marfrig, 3,5 bilhões. Para o governo de Nicarágua, 4 bilhões. Para o governo da Argentina, 8 bilhões. Angola, 10 bilhões. República Dominicana, 8 bilhões. Ou seja, nós estamos falando em algo próximo de 60 bilhões. Sem falar aqui de Equador, de Bolívia, dos 10 bilhões, né, sem volta que foram doados para Eike Batista, né? Então nós estamos falando de 11,5 bilhões da Operação Lava Jato, que inclusive teve um custo milionário para recuperar esses 11,5. Em contrapartida, nós estamos falando de 60 bilhões que foi simplesmente doado para outros países, né? E são valores que nem a Operação Lava Jato, nem governo de direita, nem ninguém conseguirá repatriá-lo. É um dinheiro perdido. Bem, não obstante, gostaria também de falar sobre a questão do investimento na deseducação desse país. Não sei se você já parou para pensar quanto é investido pelo governo federal nas universidades. Então eu trouxe alguns números aqui. Só para contextualizar, entre 2011 e 2016, o governo federal investiu 48 bilhões nas universidades federais.
Bom, certamente você pensou agora, que bom, né? Investindo na educação, nossa, é um ótimo investimento. Seria se, somente se, esse 1/3 desse dinheiro não fosse investido, por exemplo, nas ciências sociais e nas ciências humanas, que bem sabemos qual ser o propósito dessas ciências aqui. Então nós estamos falando de um valor superior ao resgatado pela Lava Jato, que foi investido constitucionalmente na doutrinação de jovens para serem esquerdistas profissionais, para serem esquerdistas que no futuro tomarão conta dos nossos parlamentos, do nosso judiciário, de todas as instituições de nossa sociedade. Pois é, mas são valores que por muitos não são pensados, mas não acabou por aí. Gostaria também de trazer mais algumas informações aqui quanto à Lei Rouanet. Pois é aquela lei que investe na cultura. Esta lei, ela investe desde 1991, quando ela foi consolidada, 1,2 bi ao ano. Bom, certamente você sabe fazer essa conta, né? Estamos em 2019, então veja a quantidade de anos, multiplica por 1,2, que você vai ter um resultado assustador do nosso dinheiro que é rasgado em cultura, né? Dinheiro que vai para artistas consagrados, né? que vai para peças teatrais, onde exploram, por exemplo, né? a sexualidade infantil e as coisas que você já bem sabe o que acontece por aí, né? Se pegarmos a somatória desses valores apresentados, de 100 bilhões rasgados. Mas a preocupação da direita são os 11 bilhões recuperados pela Lava Jato. Então, dito isso, quero te dizer o seguinte: o problema estrutural do Brasil é a corrupção? Em absoluto. Não é a corrupção. O problema do Brasil chama-se Foro de São Paulo. Isso mesmo que você ouviu. Foro de São Paulo. Graças a ele é que houve a institucionalização da corrupção por parte do governo PT. Se não fosse o Foro de São Paulo, não haveria, por exemplo, que chegou a 60 bilhões para países de cunho socialistas. Se não fosse o Foro de São Paulo, não haveria essa corrupção institucionalizada para se manter no poder, que foi o caso do projeto criminoso do PT. Se não fosse o Foro de São Paulo, não haveria um investimento numa lei que prevê a cultura, ou melhor, a incultura, para que os nossos jovens possam ser utilizados como massa de manobras, graças a esse emburrecimento cultural. Então, dito isso, é fácil de se concluir que o problema não é a corrupção. O problema é o Foro de São Paulo, que é a condição para a corrupção. Então, quando eu vejo a militância de direita, as pautas, as agendas se resumirem a anticorrupção, a projetos anticorrupção, eu penso, por isso que o governo está capengando. Por isso que o governo Bolsonaro, mesmo com um time de ministro camisa 10, pouco consegue fazer. Porque não há um objetivo traçado para combater a mola propulsora de todo o problema. Então, tudo que se fizer em nível de Lava Jato
é o mesmo que remendar trapo velho. Você vai costurar um rasgo e outros rasgos aparecerão mais adiante. É o famoso tapar o sol com a peneira. Muito se tem dito hoje pela direita que, nossa, a lava-toga é a medida mais importante que se deve tomar. Bobagem. Isso fala quem não tem um mínimo entendimento de política. Há uma discussão acerca da constitucionalidade ou inconstitucionalidade desse ato. Isso é um mero detalhe, porque quem dirime toda e qualquer dúvida acerca dos desdobramentos constitucionais ou inconstitucionais é o próprio STF. Então ficam criando falácias, sofismas, falando que o problema do Flávio Bolsonaro, que é contra a Operação Lava-Toga, porque o ministro Toffoli fez um favor a ele, e fica essa discussãozinha rasa, fajuta, acerca de um tema tão importante. Sendo que antes disso, a direita teria que ouvir pessoas que valem a pena de fato serem ouvidas, como por exemplo Olavo de Carvalho, que tem alertado sobre o Foro de São Paulo há anos, há décadas, mas poucos têm lhe dado atenção devida a este tema tão importante. Pois bem, então se você de fato é um sujeito que se enquadra nas características de direita, que se rotula como militante de direita, pare com essa historinha de lava-toga, de hashtag lava-jato. Tudo isso daí é medida superficial, rasa. Comece a estudar o Foro de São Paulo. Entenda a sua real extensão, o seu real poder. Pois só assim você vai poder combater o mal pela raiz. Porque tudo que fizer de forma superficial vai ser apenas uma medida paliativa. Tá? Então, para esse vídeo não ficar muito longo, gostaria que você fizesse essa reflexão. Qual o problema maior do Brasil? É a corrupção ou é aquilo que deu total condição para que houvesse a corrupção? Então, aonde devo, de fato, focar as minhas forças para sanar este problema? Na corrupção, que é apenas a materialização do que foi aqui proposto, do que foi aqui desenvolvido, do que foi aqui estruturado? Pois bem, então, dito isso, convido você para assistir o próximo vídeo, que nós vamos falar um pouquinho sobre o Foro de São Paulo. Tá bom? Então, no mais, te vejo no próximo vídeo.